O governo Trump prometeu divulgar esses arquivos, mas depois quebrou essa promessa. Ele teve vários desentendimentos com a grande mídia por causa disso. Aqui está apenas um exemplo. Uma das maiores questões é se ele já trabalhou para uma agência de inteligência americana ou estrangeira. O ex-secretário do Trabalho, que foi procurador dos Estados Unidos em Miami, Alex Acosta, teria dito que ele realmente trabalhou para uma agência de inteligência. Então você poderia esclarecer se ele trabalhou ou não. E também poderia explicar por que havia um minuto faltando na gravação da prisão. Sim, claro. Posso interromper por um segundo? Claro. Você ainda está falando sobre o Jeffrey Epstein. Esse cara vem sendo comentado há anos. Você está perguntando, temos o Texas, temos isso, temos todas essas coisas, e as pessoas ainda estão falando sobre esse cara, esse sujeito nojento? Isso é inacreditável. Isso teve um grande impacto na base MAGA, que ficou irritada com isso. Trump perdeu muitos apoiadores proeminentes, incluindo Candace Owens, que comentou sobre o assunto. Parece que ele estava escondendo esses e-mails. Eles não são bons, completamente indefensáveis. Mas eu já te disse, por enquanto estou fora do MAGA. Ele olha na sua cara e diz, quais arquivos? Certo. Ainda estamos falando sobre o Jeffrey Epstein. Pam Bondi disse que era uma farsa dos democratas. Não, eu acho que toda a nação foi enganada, tanto por republicanos quanto por democratas, e há elites pervertidas no topo. Considerando que não há nada comprometedor sobre Trump, por que ele esconderia isso então? Porque nos e-mails ficou provado que ele tinha associações profundas. Claro, não temos provas de que ele necessariamente tenha participado de qualquer uma das atividades, além do fato de que parece que Virginia Giuffre dizia não querer encontrar Trump caso Jeffrey Epstein estivesse presente. Então, qual é a sua avaliação? Sim, então sabemos por reportagens que Epstein e Trump se conhecem há muito tempo. Eles se conhecem desde os anos 1980 e costumavam ser amigos próximos. Epstein era um visitante frequente de Mar-a-Lago. Depois eles romperam porque Trump acreditava que Epstein estava roubando seus funcionários para trabalharem para ele. Então eles tiveram um desentendimento. Na verdade, há rumores de que Trump foi um dos informantes que colocaram Epstein em apuros, lá no começo dos anos 2000. Então, Epstein e Trump tiveram um rompimento. Isso é algo que sabemos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como você disse, é realmente interessante. Trump não quer falar sobre Epstein. Na verdade, ele fez muito para suprimir os arquivos de Epstein. Então, por que ele faria isso? Então, certo. Agora vamos fazer um experimento mental. É realmente importante fazermos um experimento mental para entender o que está acontecendo. O ano é bem, vamos voltar um ano. Donald Trump acabou de vencer a presidência. E vamos apenas supor como seria um segundo mandato. Pensaríamos que, no mundo dos negócios, Elon Musk seria seu principal apoiador porque Elon Musk deu 100 milhões de dólares para a campanha de Trump. Certo? Também esperaríamos que na mídia houvesse 3 pessoas mais favoráveis a Trump: Nick Fuentes, Tucker Carlson e Candace Owens, certo? E também podemos esperar que dentro do Congresso dos Estados, Trump tivesse alguns apoiadores ferrenhos que fariam o que ele quisesse, certo? Os dois que vêm mais facilmente à mente são MTG, Marjorie Taylor Greene, assim como Lauren Boebert. Por quê? Porque durante o primeiro mandato, esses dois eram os apoiadores mais fervorosos do Trump e do movimento MAGA, certo? Então era isso que esperávamos. Agora, qual é a realidade? A realidade é que Elon Musk teve um desentendimento com Donald Trump. Ele sofreu um baque, depois deixou a Casa Branca, e após sair publicou um tweet basicamente dizendo: Trump está nos arquivos de Epstein, podem anotar. Isso é meio estranho. Depois você tem Nick Fuentes, Candace Owens e Tucker Carlson se voltando contra Trump e, na verdade, fazendo o possível para constranger o governo Trump. Agora olhe para o Congresso.
Esses arquivos de Epstein estão sendo divulgados porque 4 membros republicanos do Congresso se aliaram aos democratas na votação pela liberação dele, certo? E esses 4 republicanos são Thomas Massie, Nancy Mace, Marjorie Taylor Greene e Lauren Boebert. Na verdade, o que sabemos é que Pam Bondi teve uma reunião muito longa com Lauren Boebert, tentando convencê-la. Ei, não mude de lado. Não vote pela liberação desses arquivos. O presidente vai ficar muito bravo com você, certo? Então isso é realmente estranho. As pessoas que esperaríamos que mais apoiassem Donald Trump em um segundo mandato, agora se voltaram contra ele. Isso não faz sentido, porque o que Donald Trump fez para irritar essas pessoas? E também, como eu continuo dizendo, não há absolutamente nenhuma chantagem contra esse cara. Porque um sujeito como Donald Trump, ele vem quebrando a lei a vida inteira e se safando disso. Ele sabe como contornar a lei. Ele sabe como não se meter em encrenca com a lei. E ele sabe como ter cuidado perto de alguém como Jeffrey Epstein, que não consegue ficar de boca fechada. Então não acho que haja nada comprometedor sobre esse cara. Eu ficaria muito surpreso se os arquivos de Epstein implicassem Trump de alguma forma. Eu entendo sim, o nome de Trump aparece muito nesses arquivos. Eu entendo que sim, Trump gosta de ser visto com garotas menores de idade. Quer dizer, ele era o responsável por aqueles concursos de Miss Teen USA, certo? Então não há nada realmente surpreendente nesses arquivos de Epstein. Então a pergunta é, por que isso está acontecendo? E eu tenho uma teoria, certo? E essa teoria pode ser completamente idiota, mas vou apresentá-la mesmo assim. É tudo um show. É o show do Trump. É tudo uma ilusão. Esses arquivos de Epstein não implicam Trump, mas ele quer criar um espetáculo em torno deles. Sabe, ele fez parte da World Wrestling Federation por muito tempo. Teve seu próprio programa de TV, O Aprendiz, por muito tempo. Então ele entende de enredo de programa de TV. Ele entende como maximizar a reação emocional do público a determinado evento. O que ele está fazendo é criar tensão, certo? Ele poderia ter liberado a tensão, os arquivos de Epstein, há muitos meses, e nós os analisaríamos e diríamos, que porcaria é essa? Isso não nos diz nada que já não saibamos. Nós conhecemos Bill Clinton, conhecemos Bill Gates, conhecemos Larry Summers, conhecemos Jamie Dimon. Todos faziam parte do círculo de Epstein e todos visitaram a ilha de Epstein. Nós já sabemos de tudo isso, certo? Então como se cria um ódio visceral pelos democratas e pela elite entre o povo? O que você faz é criar o máximo de tensão possível, fazendo com que esses arquivos de Epstein pareçam o mais secretos possível. Mas não só isso, você cria uma situação em que as pessoas ficam implorando pelos arquivos de Epstein. Então, quando novas informações surgem, elas ficam cada vez mais agitadas, cada vez mais irritadas. É isso que estamos vendo hoje, certo? Então lembre-se do que está acontecendo. Enquanto o Comitê de Supervisão da Câmara, os democratas, está divulgando cada vez mais arquivos com Trump sendo implicado, Trump anunciou que lançará uma investigação sobre Bill Clinton e seus laços com Epstein. E antes, as pessoas teriam dito, isso é partidário. Trump está claramente indo atrás dos democratas. Mas agora as pessoas estão dizendo, bem, isso faz sentido porque queremos que mais informações sobre Epstein sejam divulgadas. Liberem todos os arquivos, certo? Então tudo isso é teatro. Tudo isso é uma ilusão. Trump não está implicado nos arquivos de Epstein. Mas Bill Clinton, Bill Gates, Larry Summers, Jamie Dimon, os principais líderes do Partido Democrata em muitos aspectos, e é possível que eventualmente John Podesta também seja implicado. Estamos vendo Trump usar gradualmente o lawfare para atacar seus inimigos democratas. E para ser bem sincero, é totalmente possível que um dia Trump também use o lawfare contra Obama. Eu sei que isso soa estranho, sei que parece uma teoria da conspiração, mas apenas olhe para os fatos diante de você. Sabe, acho que muita gente está vendo uma prova definitiva em muitos desses e-mails,
considerando que Jeffrey Epstein convivia com ele durante sua presidência, esteve na Trump Tower. Muitas coisas foram reveladas sobre o relacionamento deles, mas ao mesmo tempo, é uma divulgação muito limitada. Então não sabemos necessariamente tudo, e não sabemos até onde isso vai. Mas sabemos que Donald Trump estava na sala de situação logo depois disso, tentando disciplinar seus colegas, como Lauren Boebert, que é uma representante no Congresso. Eles estão votando sobre a liberação desses arquivos. Parece que o governo Trump estava tentando discipliná-la para que ela não concordasse com isso, e ela acabou voltando atrás. Então você diria que tudo isso é apenas encenação? Porque realmente parece que estamos sendo levados por esse caminho em que esses arquivos fazem parte da conversa. O problema para Donald Trump é que isso está, na verdade, prejudicando-o bastante com sua própria base. Você mencionou Candace Owens, Nick Fuentes. Essas pessoas agora estão contra ele. E há muitos motivos para isso, principalmente porque não cumpriu sua promessa de divulgar os arquivos. Olha, é tudo tensão e alívio. É tudo teatro, certo? Porque veja, você olha para a Federação Mundial de Luta Livre, ok? As pessoas amam aqueles que odeiam e as pessoas amam uma história de redenção. Ok, então o Trump, sim, ele está com 36% de aprovação, sua base voltou contra ele, e Tucker Carlson, Nick Fuentes, Dave Smith, todos estão falando mal dele. Mas e daí? Isso importa? O que importa é 2028, aquela eleição. Isso é o que importa, porque Trump tem a intenção de concorrer a um terceiro mandato. Essa é a chave. Também é fundamental que possamos esperar mais violência política nos Estados Unidos nos próximos anos. O consenso político se desfez. Há uma grande briga interna entre a elite que esses arquivos de Epstein estão revelando para nós. Então Trump precisa de um exército de rua ao seu lado. E o que ele está fazendo é mandar uma mensagem para o MAGA. Ouçam, o verdadeiro inimigo é a elite. A elite me encurralou. A elite tem material de chantagem contra mim, e é por isso que estou implorando por ajuda. Não há nada que eu possa fazer. Se Netanyahu quiser que eu vá bombardear o Irã, não posso fazer nada a respeito. Se o Estado Profundo quiser que eu vá bombardear a Venezuela, não posso fazer nada a respeito. Estou sendo mantido como refém. Salvem-me. Essa é aos poucos a mensagem que está sendo enviada à sua base. Eu sei que parece estranho. Mas o que precisamos entender é que, veja, assista a um jogo de futebol americano ou a um jogo de basquete. Esses atletas são superestrelas. Eles conseguem fazer coisas que são inimagináveis para nós. Esses políticos, Donald Trump, MTG, Thomas Massie, têm uma espécie de sexto sentido para os ventos políticos, para como o humor na América está se desenvolvendo e como melhor manipulá-lo por meio da sutileza. Eles conseguem surfar nessa onda. Então, novamente, eu sei que isso soa louco, mas vamos ver como as coisas se desenrolam nos próximos meses. Este é um momento importante agora, e a situação parece realmente ruim. Há elites manipulando os bastidores para influenciar políticas reais, o que acho que podemos abordar agora, o que não está sendo discutido. E isso é o papel de Israel. Caitlin Johnston, uma grande jornalista, reuniu várias manchetes e reportagens que têm surgido nas últimas semanas, muitas delas do Dropsite News. Espiões israelenses ficaram por semanas a fio com Jeffrey Epstein em Manhattan. E-mails vazados mostram Epstein trabalhando em uma transferência bancária para o principal assessor de Ehud Barak, Yoni Cohen, que costumava se hospedar regularmente em seu apartamento. Jeffrey Epstein ajudou a intermediar um acordo de segurança entre Israel e a Mongólia. Jeffrey Epstein e o Mossad, como ele ajudou Israel a construir um canal de comunicação com a Rússia em meio a um conflito sério. Embora nunca tenha sido comprovada a existência de um canal real, houve conversas a respeito. Jeffrey Epstein ajudou Israel a vender seu estado de vigilância para a Costa do Marfim. É disso que não se fala. Ajude-nos a entender, então, o papel de Israel em tudo isso. Qual é a verdadeira dinâmica de poder, a verdadeira relação de poder? Por que as coisas estão acontecendo dessa forma?
E por que esses arquivos de Epstein são tão importantes para compreender tudo isso? Files so important to understanding all of this? So issue is a very complicated issue. Então essa questão é muito complicada. E mais uma vez vou me arriscar e apresentar uma opinião controversa. A identidade judaica, o povo judeu, é uma criação do império. É uma espécie de império. Então, deixe-me explicar lentamente o que está acontecendo. E, por favor, tenha paciência, certo? O povo judeu, o termo judeus, veio do Império Persa. E eu argumentaria que Israel é uma construção do Império Persa. Eu sei que na Bíblia está escrito que os judeus vêm de Abraão, que viveu há cerca de 4.000 anos. Mas, se olharmos apenas para a história real, Israel foi uma criação do Império Persa. Por quê? Bem, porque se você olhar para um mapa, naquela época da história o Oriente Médio era a parte mais rica do mundo. Havia Anatólia, havia o Egito, havia a Mesopotâmia. Você tinha o Mediterrâneo e o Egeu, e o centro desse mundo era o Levante. Quem controlava o Levante, controlava o mundo. Então Ciro o Grande havia acabado de conquistar a Babilônia e descobriu que havia ali cativos do antigo estado de Judá. Esses eram os proto-judeus. A política dos persas era dividir para governar, certo? Então, bastava criar o máximo possível de instabilidade numa área de fronteira para manter o controle, certo? Porque se a região é instável, o império tem um motivo para exercer controle. Mas mais importante, você impede que outro poder surja dentro de suas terras fronteiriças. Nesse momento da história, até cerca do ano 500 da Era Comum, Judá e Samaria eram lugares bastante pacíficos. Havia judeus, israelitas, que haviam se convertido à religião politeísta local. Naquela época, a maioria das pessoas naquela região era politeísta, e todos se davam muito bem, eles se casavam entre si. Então aparece esse homem, Esdras. Ele é o governador enviado pela Pérsia para recriar a identidade judaica. E ele imediatamente proclama que se você é um homem judeu e quer continuar sendo judeu, você deve se divorciar da sua esposa, caso tenha se casado com alguém de outra religião. E isso gera muito conflito, muita instabilidade. And this creates a lot of conflict, this creates a lot of instability. Ezra is the one who gives us the modern day Bible, because he needs to construct this. Esdras é quem nos dá a Bíblia moderna, porque precisa construir essa identidade israelita. Agora, por que isso é importante? É importante porque esse é o mesmo truque, a mesma estratégia que os britânicos usarão quando se tornarem um império. Naquele momento da história, digamos por volta dos anos 1700 e 1800, Jerusalém e o Levante estavam sob controle do Império Otomano. Os otomanos eram um grande rival geopolítico dos britânicos. Então, como desestabilizar o Império Otomano? Promovendo o sionismo. Promovendo a ideia de que essa terra é a terra prometida que Deus deu a Abraão e, portanto, os judeus têm direito a ela. No início, essa ideia não era muito popular, mas então, há cerca de 100 anos, com a publicação do livro Pátria, de Theodor Herzl, em alemão, que defendia a criação de um Estado sionista, ela começou a ganhar cada vez mais força. Então, é isso que precisamos lembrar. Israel é uma espécie de império criado para desestabilizar a região. E tem feito um ótimo trabalho nisso. Antes da chegada de Israel, antes do projeto sionista, os judeus no Oriente Médio se davam muito bem com os muçulmanos. Na verdade, ao longo da história, foram principalmente os cristãos que perseguiram os judeus. Os muçulmanos sempre os protegeram. Em 1492, quando os espanhóis expulsaram os judeus, foi o Império Otomano que os acolheu. Os judeus ascenderam a posições de poder e autoridade dentro do Califado Islâmico. Eles sempre foram muito respeitados. Voltando às décadas de 1940 e 50, os judeus eram bem-vindos em Bagdá, eram bem-vindos em Teherã. Eles eram bem-vindos em todo o Oriente Médio. Mas o projeto sionista estava sendo alimentado pelo antissemitismo, e então esses sionistas realizaram uma série de ataques terroristas em Bagdá. Os judeus não se sentiam mais seguros lá, então começaram a emigrar para Israel. Isso é algo que precisamos ter em mente.
Israel é o pitbull do império. É um país do império, criado para desestabilizar o Oriente Médio. E é isso que Israel é hoje. Os Estados Unidos estão usando Israel para desestabilizar a região, para manter o controle sobre os recursos de petróleo, as rotas comerciais e Jerusalém, que é a cidade sagrada das 3 principais religiões abraâmicas. É por isso que continuamos ouvindo falar de Israel. Jeffrey Epstein, há muito tempo, é considerado algum tipo de ativo da inteligência israelense. Tenho curiosidade em saber como isso se encaixa em tudo isso, dado seu amplo envolvimento com algumas das pessoas mais importantes e poderosas, aquelas que moldam a política externa dos Estados Unidos e a agenda imperial mais ampla. E, é claro, seu uso de canais ligados à inteligência israelense. Olha, Jeffrey Epstein era definitivamente um agente do Mossad, mas também era definitivamente um agente da CIA. E ele poderia ter sido um agente para os russos, para Israel. A forma como esses espiões trabalham é que todos são agentes duplos, superagentes. É por isso que são tão eficazes, tornam-se um ponto de convergência para diferentes elites do poder. Então sim, Jeffrey Epstein era um agente do Mossad. Mas ele tinha lealdade a Israel? Talvez sim, talvez não. Ele era bom amigo de Israel? Com certeza. Mas pessoas como Jeffrey Epstein, todos eles são psicopatas. Eles são, antes de tudo, leais a si mesmos. Usam seu poder e suas conexões para acumular cada vez mais poder pessoal. Olha, a realidade é que os Estados Unidos estão se voltando contra Israel. E não há como impedir isso. Acho que uma coisa que veremos nos próximos anos é o aumento do sentimento antisionista nos Estados Unidos. E Jeffrey Epstein será um catalisador para isso. E sabe de uma coisa? O povo americano está absolutamente certo em dizer que sua política externa não deve ser mantida como refém. Não deve ser ditada por nenhuma nação estrangeira. Não faz absolutamente nenhum sentido que o AIPAC não esteja registrado como um agente estrangeiro nos Estados Unidos. Então acho que uma das coisas que Donald Trump fará nos próximos anos, possivelmente antes disso, será pedir que o AIPAC seja registrado como um agente estrangeiro. E isso criará uma tempestade na política americana, como nunca vimos antes. Enquanto todo esse drama se desenrola, você sabe, as divisões do MAGA, Candace Owens e outros se afastando de Donald Trump por causa de Epstein, então surgem os e-mails. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, implorou por um perdão para Benjamin Netanyahu. Ele concedeu perdão a um grande bilionário, um ex-proprietário do Spurs, um bilionário britânico, envolvido em uso de informação privilegiada. Como você acha que tudo isso influencia o que está acontecendo agora no clima atual? Os Estados Unidos, ou América, como você chama, são anti-civilização. Essa anti-civilização está indo pelos ares. O Império Americano está definitivamente em declínio. Então deixe-me responder sobre essa relação entre Trump e Netanyahu. O que aconteceu foi que após o cessar-fogo em Gaza, Trump voou para Israel e fez um discurso no Knesset. Ele mencionou 2 pessoas. A primeira foi Benjamin Netanyahu e a segunda foi Miriam Adelson. E o que ele disse foi: "Ei pessoal, deveríamos dar um perdão a Benjamin Netanyahu, cara." Então Netanyahu recebeu uma ovação de pé. Você olha para o rosto de Netanyahu naquele momento. Ele estava mortificado, porque o que Trump estava insinuando era que Netanyahu estava iniciando todas essas guerras pelo Oriente Médio apenas para evitar ir para a prisão, certo? Então Trump fez questão de envergonhar Netanyahu no Knesset, diante de todo o povo israelense, certo? Depois ele também mencionou Miriam Adelson. Ele contou uma história sobre como certa vez teve uma conversa com ela e perguntou: "Você ama mais os Estados Unidos ou Israel?" E Miriam Adelson não quis responder. E Trump disse ao Knesset novamente, diante de toda a nação, diante das câmeras ao vivo,
Ah, bem, isso nos mostra que Miriam Adelson ama mais Israel. Então ele está basicamente dizendo que Miriam Adelson é uma traidora da América. Isso não é um elogio. Trump está basicamente provocando sua maior apoiadora, Miriam Adelson, assim como Netanyahu. E então, quero dizer, se você apenas observar o que está acontecendo, não pensaria que Netanyahu e Trump são amigos. Na verdade, pareceria que eles se odeiam completamente. Então é uma relação muito complicada. E o que realmente está acontecendo, eu acho, é que estamos vendo o declínio de um império. Quero dizer, como você disse. E quando o império entra em declínio, o que muitas vezes acontece é que as elites começam a se atacar entre si. Certo? The elites attack each other, okay? So Peter Turchin has a theory called elite overproduction. Então, Peter Turchin tem uma teoria chamada superprodução de elites. E é isso que explica o declínio dos impérios. Há pessoas demais que desejam poucas posições de status de elite, nas quais podem extrair renda de todos os outros. Outra forma de dizer isso é que tudo o que Trump está fazendo tem como objetivo final atacar o Estado profundo, revelar quem são, o que querem e como operam, para que o povo americano possa se levantar e derrubá-lo. Agora, talvez tudo isso seja apenas teoria da conspiração. Mas se entendermos dessa forma, que Israel é um projeto favorito do atual Estado profundo, e que Trump quer derrubar esse Estado profundo, criando assim todos esses problemas para Israel, isso pode nos ajudar a compreender muito do que está acontecendo. Porque lembre-se, as pessoas que mais atacam Israel na mídia, Nick Fuentes, Candace Owens, Tucker Carlson, costumavam ser apoiadores ferrenhos de Trump. Então por que agora estão se afastando? Também lembre-se de que Candace Owens está bombando na internet por causa do Charlie Kirk, certo? E o que ela está dizendo, o que está insinuando, é que Israel foi responsável pelo assassinato de Charlie Kirk, porque Charlie Kirk não queria que Trump bombardeasse o Irã. É isso que ela está insinuando. Então, muito desse sentimento está se voltando contra Israel. Também lembre-se de que o que está acontecendo agora é que Larry Ellison comprou o TikTok, que foi por muito tempo uma daquelas raras plataformas onde se podia criticar o genocídio em Gaza. O filho dele comprou a CBS e a Viacom e nomeou Bari Weiss, uma sionista muito conhecida, como editora-chefe da CBS News. Então isso não parece que Israel está ganhando poder na América. Parece mais um sinal de desespero. Parece mais que eles estão sendo expostos, estão sendo atacados e sentem que não tem outra escolha a não ser se defender. É quase uma mentalidade de luta ou fuga. Acho que estamos vendo o fim do sionismo na América. Realmente acredito que, nos próximos 2 ou 3 anos, haverá um ataque coordenado contra o sionismo na América, o que envolve o Deep State, porque o Deep State é, antes de tudo, uma organização sionista. O Deep State e o sionismo estão quase entrelaçados um com o outro. Então, se você ataca o sionismo, também está atacando o Deep State. Acho que é isso que está acontecendo. Você diria, então, com base na sua interpretação aqui, que pessoas como Candace Owens, por exemplo, cuja oposição a Trump, segundo elas, se deve a Epstein, e também à incapacidade de Trump de impedir o genocídio dos palestinos em Gaza, você diria que esses motivos que pessoas como ela ou Tucker Carlson apresentaram são falsos? Tipo, que não é um motivo declarado, certo? Que na verdade não há um motivo real para eles se afastarem de Trump. Sim, eu acho que, veja, os e-mails de Epstein nos mostram que jornalistas são operadores políticos, certo? Se você olhar para Michael Wolff, para Thomas Landon do New York Times, eles basicamente agiam como estrategistas políticos para Epstein. Então, sabe, para alguém como Candace Owens, Tucker Carlson, Nick Fuentes, alcançar o nível de fama e poder que eles têm nos Estados Unidos, eles precisam ser capazes de ler bem os ventos políticos. Não estou dizendo que Donald Trump e Candace Owens conversam ao telefone e discutem estratégia. Eles não fazem isso. Mas Candace Owens tem uma leitura sobre Donald Trump. Ela entende as intenções dele. Ela percebe os ventos políticos na América.
Ela sabe para onde a base maga está indo e se posiciona de uma forma que lhe permite dizer a verdade enquanto também ganha vantagem política. É por isso que eles são tão bem-sucedidos. Porque tem uma espécie de sexto sentido para perceber para onde os ventos políticos estão mudando e como se posicionar para que o vento os leve ao sucesso. Ride you to success.